Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei como você chegou a esse vídeo, eu não sei o porquê você chegou a esse vídeo, mas é um vídeo muito especial porque eu não costumo falar disso, exceto, obviamente, nos meus círculos de amizade mais íntimos, e é a primeira vez que eu estou gravando para falar a respeito de um assunto que eu considero tão sério, tão crucial para a vida humana e que me provoca uma série de reflexões e uma série de incompreensões também. Falar sobre amor, maturidade emocional, relacionamentos é um desafio, principalmente para pessoas como eu. Eu tenho uma breve história para ser contada, então você entre no meu mundo. Eu me apaixonei 3 vezes na vida, sendo a primeira delas quando eu ainda era adolescente. Eu sequer contei para a pessoa durante o tempo que eu estava apaixonado, eu fui contar depois, uns 2 anos depois. Não tinha maturidade, obviamente, para nutrir um relacionamento, então foi positivo desse ponto de vista. Foi aquela paixão mais platônica mesmo. A segunda vez foi há 5 anos atrás. Eu desenvolvi um sentimento pela pessoa, na verdade começou por parte dela e aí eu fui recíproco a esse sentimento, mas também extremamente imaturo. O relacionamento foi começar de fato a partir de mais de 1 ano depois que a gente havia se conhecido, que a gente havia se gostado. E o relacionamento teve idas e vindas, mas também teve um período longo de 1 ano e 5 meses, muito produtivo, por sinal. Me ensinou muito a respeito de relacionamentos, me ensinou os desafios que a gente tem quando a gente está se relacionando com outra pessoa. E ao mesmo tempo me trouxe também uma série de dúvidas e levantou em mim suscitou algumas questões em mim. E bom, durante esse relacionamento que terminou, eu tive comportamentos abusivos nele, ciúme, possessão, uma série de outros comportamentos, controle, e isso danificou, né, foi danificando o relacionamento. Depois do término houve uma volta, essa volta ela foi muito temporária. Tínhamos uma questão de distância que atrapalhava bastante, mas era principalmente em relação aos comportamentos e todo esse vício do relacionamento que estava mantido. Bom, logo em seguida eu deixei, né, de me relacionar e não busquei mais um relacionamento sério por um bom tempo. Acho que quase 1 ano, 1 ano depois eu conheci uma outra pessoa e foi a terceira vez que eu me apaixonei. E eu tentei evitar, né? Tentei fazer da forma como eu não havia feito, da forma como... Porque se eu sabia que algo estava errado, se eu sabia que eu tinha feito errado antes, então agora eu estava tentando fazer de um jeito diferente. Não necessariamente que seja o jeito certo, mas eu estava tentando fazer de um jeito diferente. E esse jeito diferente acabou não surtindo os resultados que eu aguardava, que eu esperava que fossem vir, né? E bom, eu me frustrei bastante porque eu estava sendo transparente, eu estava sendo franco, né, em relação aos meus sentimentos, honesto, enfrentando uma série de desafios pessoais, de conseguir manifestar aquilo que eu sentia, porque eu sempre tive muita dificuldade para manifestar aquilo que eu sentia, apesar disso ser algo muito forte em mim. E mesmo assim eu não obtive os resultados que eu aguardava ter. E uma coisa
que doeu bastante foi perceber mais à frente que, na verdade, a culpa quase que total de não ter dado certo, de não ter sequer sido um relacionamento, essa paixão, foi que eu havia ignorado uma informação crucial. A outra pessoa não queria. A outra pessoa não nutria nenhum tipo de sentimento por mim. A outra pessoa havia deixado bem claro que não teria interesse em algo mais. Ela, no máximo, uma amizade. E o desgaste foi muito grande porque eu continuei insistindo. Mas se você chegou até esse ponto aqui, você só ouviu a minha história. Eu não sei se você se identifica. Eu realmente não sei se você se identifica. Mas eu quero afirmar e deixar claro para você que, por experiência pessoal em relação ao relacionamento anterior e até mesmo em relação a essa paixão que não deu certo, eu gosto de crer, por aquilo que eu entendo sobre o que é, sobre talvez o que deva ser o amor, eu entendo que o amor verdadeiro, genuíno, ele constrange. Porque nós estamos numa atmosfera, nós estamos, e eu não vou falar da geração, eu vou falar da humanidade como um todo, nós estamos numa sociedade onde o sentir, o apaixonar-se, o se entregar, acaba sendo uma atitude perigosa, ou ela é taxada como perigosa. Portanto, quem se manifesta, portanto, quem se entrega, portanto, quem age de forma assertiva, sem medo, para mim, essas pessoas estão amando, porque o amor não gera medo. Portanto, se eu sou corajoso ao virar e falar, olha, eu gosto de você, sem saber qual vai ser a sua posição, isso é coragem. E isso em nenhum momento pode ser levado como uma atitude ruim. Claro que deve haver uma autopreservação, um autocuidado. A gente precisa entender que há necessidade de reciprocidade, porque senão a gente cai num relacionamento abusivo sob a ótica de que estamos amando. Mas nunca podemos nos limitar, criar um muro em nós mesmos a ponto de não conseguirmos sentir, ou sentirmos e não conseguirmos demonstrar, ou não querermos demonstrar por medo. Porque viver com medo é muito ruim. Quantos de nós temos medos diversos? Medos que vão desde sermos abandonados até sermos rejeitados, perdermos o emprego, perdermos a família. Quantos de nós temos esses medos? Às vezes você está na faculdade e você não sabe se você vai terminar essa faculdade. Não compensa a gente levar esse medo pro amor. Não compensa. Porque dentro de uma relação onde existem duas pessoas dispostas a se amarem e se cuidarem, o medo ele é plenamente dispensável. E mais do que plenamente dispensável, ele é desnecessário. Desnecessário. Quando duas pessoas de fato se gostam, elas não precisam ter medo. Elas não precisam ter medo de ser quem são, por mais que ser quem são signifique mostrar os defeitos dela. E ela também não precisa ter medo de demonstrar aquilo de bom, aquilo de afável, aquilo de admirável que essa pessoa tem. Porque nós somos isso. Nós somos um conjunto de defeitos e de qualidades. Ninguém é perfeito, ninguém é santo.
Todo mundo tem algum tipo de necessidade. Todo mundo tem algum tipo de questão que é tratável, que precisa ser tratada. E como ninguém é plenamente perfeito, então quando a gente entende que o amor ele é o elo que une todas as coisas, ele é o elo perfeito, ele é como se fosse uma água que você coloca no recipiente, e essa água ela vai completando aqueles espaços vazios ali daquele recipiente. Assim é o amor. Porque nós temos falhas. Às vezes eu gosto de falar muito e a outra pessoa não gosta muito que eu fale muito. Mas em amor ela suporta isso e me encoraja a mudar um pouco isso. E ao longo do tempo, né, no longo prazo, isso pode ficar ajustado. Porque de fato, quando a gente convive, a gente absorve comportamentos. Então aquele que falava muito passa a falar um pouco menos, e aquele que falava um pouco menos passa a falar um pouco mais. E daqui a pouquinho, depois de alguns anos, as pessoas vão começar a olhar para vocês e vão falar assim: poxa, vocês parecem alma gêmea. E aí me lembra um texto, né, ou na verdade um vídeo texto do Marcus Piangers, acho que é isso mesmo, onde ele fala que não existe alma gêmea, e de fato eu também não creio nessa questão de alma gêmea. Eu acho que cada um de nós temos qualidades que nós buscamos no outro, aspectos que valorizamos no outro. Existem 7 bilhões de pessoas no mundo, mas de fato algumas, dentro das condições e dentro dos ambientes nos quais nós frequentamos, elas se parecem muito perfeitas e muito próximas a nós. E assim eu creio que o amor ele não está longe, eu creio que o amor ele está perto. Acho que a gente não precisa viajar o mundo inteiro para conseguir encontrar a pessoa perfeita, até porque a pessoa perfeita não vai existir. O que nós vamos encontrar, porém, se viajarmos o mundo inteiro à busca de um amor, são inúmeras características e inúmeras personalidades que vão começar a compor aquilo que nós queremos. E quando nós compormos aquilo que nós queremos, que vai ser um pedacinho de cada pessoa que nós encontramos pelo caminho, nós vamos acabar ficando sozinhos. Porque ninguém vai conseguir reunir todas as características que você elaborou. Então o amor também não deve e não pode exigir tanto. Nós precisamos, é claro, exigir algumas coisas a respeito daquelas pessoas com as quais nós queremos relacionar, com certeza. Então, eu para mim, isso agora é Bruno, eu não sei você, mas para mim há muita necessidade de que a pessoa com a qual eu me relaciono, ela entenda e ela saiba respeitar a minha condição de saúde mental, o valor que eu dou a essa questão e os meus traumas e os meus problemas que estão sendo tratados. Então, para mim, isso é fundamental. Então, se eu encontro uma pessoa que vira e fala que terapia é besteira, para mim, infelizmente, nesse ponto da vida, essa pessoa não serve para se relacionar comigo. Pode ser a pessoa mais bonita, pode ser a pessoa mais inteligente, mas esse ponto é muito relevante para mim. Assim como também uma pessoa que entenda que eu pulei algumas etapas da vida e, portanto, eu sou imaturo emocionalmente e eu preciso ser instigado a isso, instigado a ser melhor, não a ser tratado como alguém que já detesse de todo o conhecimento. Porque às vezes eu sou inteligente em uma área e eu peco em outra, e assim é com todo mundo. Eu acho que a gente entender que nós temos essas deficiências e tratá-las e buscar evoluir é muito melhor do que a gente ficar escondendo. Eu cansei de esconder, eu não escondo mais. Então a gente precisa elaborar aquelas coisas que são inegociáveis, aquelas coisas que são fundamentais. E a gente precisa também pensar em coisas que são negociáveis. Existe gente que coloca assim: eu não namoro com uma pessoa que não gosta de café. Pô, gente, é um gosto.
É apenas um gosto. É apenas um gosto. Isso é perfeitamente negociável. Agora, se para você isso tem um outro motivo, tem uma outra situação, tem uma outra pegada, isso é muito importante, ok, coloque isso como inegociável para você. Mas não faça disso a regra de todo mundo, porque para cada pessoa existe uma regra. Nosso coração, ele define conforme nossas vivências, nossas bagagens. Então, é muito importante que a gente tenha essa noção. E por fim, eu não sei quantas vezes você já quebrou a cara. Eu não sei quantas vezes você já sofreu e você já de alguma forma chorou ou se magoou. Mas eu quero te inspirar a duas coisas. A primeira é a perdoar. O amor perdoa. E para perdoar, a gente precisa perdoar primeiro a si mesmo. A gente precisa primeiro perdoar a si mesmo. Se você for espiritualista, né, se você tiver algum tipo de manifestação religiosa, se você for adepto de alguma divindade, perdoe essa divindade também. Porque às vezes a gente culpa a divindade por questões que aconteceram conosco. E a gente acaba por não se relacionar mais com essa divindade da forma como nos relacionávamos antes. E se a devoção a uma divindade ela é importante para você, não se relacionar bem com ela também vai impactar no seu relacionamento. Então, o perdão ele é necessário. A gente precisa perdoar a divindade com a qual se relaciona. A gente precisa perdoar as pessoas externas que estão também ali, que às vezes foram impactadas ou foram alvo ou impactaram numa possível mágoa ali. E por fim a gente precisa perdoar aquelas pessoas que foram de fato o alvo da nossa mágoa, que foram de fato a razão da nossa mágoa. Então nós perdoamos a divindade, nós perdoamos a nós mesmos, nós perdoamos as pessoas externas e nós perdoamos a pessoa em si que nos magoou. Isso é um processo, isso leva tempo. E você vai chorar. Às vezes você não tem muita facilidade de chorar, mas eu te inspiro a isso. Porque chorar é bom, chorar alivia, chorar é terapêutico, chorar acalma. Então é muito importante isso. Às vezes você vai chorar, você vai se perceber talvez como trouxa, mas escuta. A falta de perdão só vai fazer mal para você. Não faz mal para outra pessoa. Só faz mal para você. Então você perdoa, porque você se liberta desse sentimento, você se liberta dessa mágoa. E a partir daí, e só a partir daí, você tem condições de fazer o segundo passo, que é recomeçar. O amor recomeça. O amor recomeça porque ele é paciente, porque ele é bondoso. Então, eu sei que tem muita gente que não gosta, ou talvez não queira manter relacionamentos que foram por exemplo, foi um ano, depois teve uma quebra, depois voltou. Eu sei que talvez seja duro, mas quando você perdoa, quando você teve essa capacidade de perdoar, você simplesmente está dizendo, olha, o que passou, passou. Agora nós vamos viver o novo. Agora nós vamos tentar viver o novo. E viver o novo é algo extraordinário. Quem aqui não gosta de abrir um presente novo? Quem aqui não gosta de ir numa cidade nova? Quem aqui não gosta de fazer uma viagem nova? Pensa um pouquinho. O amor recomeça.
E ele recomeça sem medo de tentar novamente, de tentar 100%. Porque independente de já se ter ferido várias vezes, a bondade e a paciência, ela faz com que as coisas comecem a ser elaboradas, com que as coisas comecem a ser nutridas novamente. E um último conselho, agora dentro dessa parte de paciência, é que você seja paciente e seja bondoso também consigo mesmo. Porque às vezes a gente se cobra demais. Um relacionamento que não deu certo, às vezes uma mágoa que ficou por conta de algo que nós fizemos e nós não conseguimos nos perdoar. Então às vezes a gente se cobra demais. E a gente precisa começar a aprender a evitar isso. Porque quando a gente se cobra demais, a gente também cobra muito do outro. E é difícil. Não é fácil. Viver não é fácil. Mas pode ser simples. Não é fácil, mas pode ser simples. Viver é realmente complexo, do ponto de vista de que a gente tem inúmeras questões a serem resolvidas para no final da vida a gente perder a vida. Mas eu também quero que você entenda que a vida pode ser simples, no sentido de que podemos alimentar menos preocupações, podemos exigir menos de nós e dos outros, e podemos passar por aqui fazendo algo por nós e pelos outros. E isso dará o sentido da vida, não o contrário. Não o contrário. Que você fique bem, assim como eu também vou ficar bem quando tudo isso passar. Assim como eu tenho certeza de que em algum momento vai dar certo. Eu também quero que você tenha essa certeza. Eu sei que tem hora que a gente pensa que não vai dar certo com ninguém, que o problema tá com a gente. Mas olha, coloque isso pra fora, chore e tenha certeza de que o amor recomeça. E o amor recomeça por nós mesmos. Nós começamos. Se nós começamos, nós temos condições de estender isso a outro ou a outra pessoa. Um abraço para você e eu quero que, se você tenha gostado desse vídeo, comente, abra seu coração, diga o que você pensa a respeito desse assunto. Um abraço.